Boa noite, sejam muito bem-vindos, todas e todos. Gente, estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente, hoje no Setembro Lilás, mais uma live da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. E hoje, especialmente, nós teremos convidados muito especiais para essa conversa de hoje. Eu espero que todo mundo vá entrando aí. Por favor, mandem suas perguntas. Olha, eu recebi várias perguntas de vocês durante o dia, mas podem continuar enviando as perguntas aqui ao vivo para a gente. A gente vai tentar responder durante essa nossa live de 1 horinha, tá bom? A gente vai até às 20 horas aqui participando pertinho de vocês. E o nosso tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre a importância das abordagens não medicamentosas para as pessoas que vivem com Alzheimer e para os familiares e cuidadores. E hoje, especialmente, por quê? Gente, saiu hoje, foi divulgado hoje o relatório mundial de Alzheimer. A gente traz várias novidades com os especialistas que estarão participando conosco aqui hoje. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas chegando aqui na nossa live da FEBRAS, neste Setembro Lilás, que temos como mote, né, como tema da campanha deste ano, Pergunte sobre Alzheimer, demência sem tabu. E é disso que a gente realmente precisa. Então, melhor do que a gente eu ficar aqui conversando e discursando com vocês, é eu já chamar os nossos convidados de hoje. Vamos lá. E continue mandando perguntas para a gente, hein? Bom, eu vou apresentar primeiro para vocês a doutora Thaís Bento Lima da Silva. Ela é gerontóloga pela USP, mestre e doutora em ciências na área de neurologia cognitiva e do comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, docente da IASH USP, coordenadora do Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da USP também, diretora científica, gente, da Associação Brasileira de Gerontologia, a ABG, e ela também coordena grupos de apoio da Abra São Paulo, Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Hoje tem muita coisa boa aqui para a gente conversar, né, Thaís? Isso mesmo, temos muitas novidades para compartilhar e, ao mesmo tempo, um bate-papo para esclarecermos dúvidas. Perfeito. Cristiano Barbosa está conosco também na live aqui da FEBRAS. Ele é mestre em epidemiologia em saúde pública pela Fiocruz, especialista em gerontologia pela UERJ, Abrafig e SBGG e em terapia intensiva pela Assobrafir. Ele é membro do CREFITO 2 e da SBGG em Rio de Janeiro e integra a diretoria da FEBRAS e é o atual presidente da APAS. Bem-vindo, Cristiano. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês nessa noite para a gente conversar sobre terapias não medicamentosas. Tema super bacana e que eu sei que a APAS pratica muito isso com os associados, né? Com certeza. Também conosco na live da FEBRAS, a Larissa da Silva Cerelli, terapeuta ocupacional, professora do curso de terapia ocupacional da Universidade da Bahia, mestre e doutora em ciências aplicadas à saúde do adulto e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, né, e tão relevante nesse momento. Muito obrigada. E olha, obrigada a você também por estar aqui, viu? Porque você vai explicar tudo para a gente sobre terapia ocupacional hoje, tá? Combinado, é uma grande alegria falar da minha profissão, né, e da importância dela junto com os demais também aqui, né, para poder contribuir na melhora da qualidade de vida né, das pessoas com demência, especialmente junto com seus cuidadores, que é uma área de atuação grande da terapia ocupacional também. Perfeito. E, claro, está conosco também a Elaine Matheus, ativista, pesquisadora na área de demência, cofundadora do Instituto Não Me Esqueças e presidente da FEBRAS pelo 2º mandato. Elaine Matheus, minha querida, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Lina, que alegria estar com vocês aqui hoje, cheia de novidades, né? E ansiosa por aprender muitas coisas também. Essa é uma área que eu adoro conhecer mais sobre ela. Ô, gente, também vou me apresentar, né? Eu tenho o prazer, uma honra de estar moderando essas lives da Febras neste Setembro Lilás. Eu sou a diretora do projeto Tudo sobre Alzheimer, do programa de TV Faz Muito Bem 50 a Mais, e junto com a Ilane Mateus, estamos no CONAD, no grupo de Coalizão pela Demência. Bom, vamos começar já falando do relatório mundial de Alzheimer, e eu vou convidar a doutora Thais para contar para a gente as principais novidades. Por gentileza, Thais. É muito interessante que esse relatório ele foi lançado hoje pela Associação Internacional de Alzheimer, e eu começaria destacando o tema central do relatório, que é Reimaginando a Vida com Demência e o Poder da Reabilitação. Nesse sentido, eu destacaria para todos que estão aqui nos acompanhando que esse relatório ele traz reflexões importantes para um olhar centrado na pessoa e não na doença. Fala muito sobre o tratamento não farmacológico, aliado ao tratamento farmacológico, e esse documento ele foi cuidadosamente redigido por dois grandes estudiosos das áreas das terapias não medicamentosas, que foi a professora Linda Clare e o professor Yoon-Hee Jeong. E eles trazem alguns pontos muito interessantes, porque esse documento ele foi dividido em 4 grandes capítulos. E um primeiro capítulo, ele destaca que, primeiramente, a gente precisa entender quais são as necessidades da pessoa que vive com demência e dos seus cuidadores. E, nesse sentido, nesse primeiro capítulo, eles falam que nós, profissionais, o poder público, ele precisa entender a pessoa na sua totalidade, não apenas olhar sintomas de prejuízos cognitivos, de prejuízos na realização de tarefas cotidianas, mas que a gente precisa entender também que recursos essa pessoa apresenta e qual plano pode ser planejado para ela, para que ela possa ter um cuidado personalizado. Nesse mesmo capítulo, esses autores, eles chamam a atenção que muitas vezes a gente pensa em terapias de uma forma muito ampla, sem considerar as particularidades de cada pessoa que tem demência. Então, acho interessante que, como uma novidade, né, nesse primeiro capítulo, a gente vê a importância de ter metas em relação à pessoa com demência e aos seus cuidadores, e que sejam realísticas, que possam fazer parte do dia a dia desta pessoa. O segundo capítulo, ele fala sobre a importância de concretizar essas metas que foram estruturadas para a pessoa que tem demência. E aí, nesse sentido, fala da importância de adaptações no ambiente, promoções de atividades que sejam significativas para o cotidiano dessa pessoa que tem demência e nos seus diferentes cenários, fortalecendo assim a motivação desta pessoa para que ela possa aderir a um plano que foi traçado para ela. O terceiro capítulo ele é muito interessante porque ele fala que as metas precisam atender o perfil dos diferentes estágios da demência. Então, a gente tem que entender o que corresponde àquele estágio específico em que a pessoa se encontra e qual cenário ela está. Se ela vive no domicílio, se ela está nos serviços comunitários, como num centro-dia, num centro de convivência, ou se ela está numa instituição de longa permanência, né, que popularmente são conhecidos como os residenciais para idosos. Nesse terceiro capítulo, fala da importância de nós profissionais e do poder público promover o uso de tecnologias
nesse contexto da reabilitação. E o 4º capítulo, ele traz um ponto que dialoga muito com a missão da FEBRAS e da ABRAS, que é preparar os sistemas de saúde, junto com o poder público, para que a reabilitação ela possa ser oferecida de uma forma ampla e num contexto de políticas públicas. É interessante que chamam a atenção que a reabilitação ela tem que ser um direito e não uma opção, um privilégio. Então, esse ponto eu acho que é muito importante para nós, que somos ativistas, né, da área de demências. Eu também destacaria, como um ponto interessante, que o relatório mostra que as pessoas que participaram de diferentes programas de reabilitação cognitiva, musicoterapia, que depois vai ser falado pelo Cristiano com mais propriedade, atividades terapêuticas visando ocupação, que a Larissa também vai destacar com mais propriedade, que as pessoas que tiveram acesso a essas intervenções foram pessoas que tiveram melhor desempenho funcional, mesmo estando no quadro de demência, elas tiveram maior satisfação com a vida e elas moraram por mais tempo nos seus lares antes de serem institucionalizadas, comparado com aquelas pessoas que tiveram acesso apenas a um cuidado usual. Então, o relatório, ele traz como exemplos que diferentes países, como Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Austrália, eles destacam que a reabilitação ela tem que ser estruturada e centrada na pessoa, e que é capaz de diminuir riscos também de hospitalização. Um ponto que me chamou muito a atenção, que também é uma reflexão para todos nós, profissionais, ativistas e para os cuidadores que estão nos assistindo, é que os autores eles falam o seguinte: frequentemente nós pensamos e falamos sobre demência visando e destacando apenas o declínio, as perdas, inclusive a gente fala de deficiências, mas eles chamam a atenção que, ao invés disso, a gente deveria se concentrar naquilo que as pessoas ainda podem fazer e como que aquelas pessoas podem aprender informações novas e habilidades se elas tiverem o apoio adequado e um plano de reabilitação que seja individualizado para ela. Então, né, eu destacaria que os pontos centrais são estes, que fala-se muito da reabilitação como um direito humano, né, esse ponto eu acho muito interessante, e a ADI, ela destaca no fechamento do relatório que a reabilitação ela tem que ser incorporada aos planos nacionais de demência, e destaca que tem que ser personalizada e integrada a outros cuidados. E da importância da gente investir também em formação de profissionais da equipe multidisciplinar, das diferentes formações, e em pesquisas, para a gente ter mais evidências do custo-benefício nos diferentes contextos culturais. Então, vejo que a gente tem um relatório que enfatiza a importância das terapias não farmacológicas, que mostra que é possível ter um cuidado centrado na pessoa e na sua funcionalidade, e que a gente tem que desmistificar a cultura que tudo se resume apenas no tratamento medicamentoso. Então, eu destacaria esses pontos. Nossa, pontos incríveis que têm absolutamente tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Como que a gente consegue reabilitar utilizando todas as terapias, todo esse arsenal poderoso e, infelizmente, ainda muito desconhecido por parte da grande maioria. E aí, Cristiano, eu vou direcionar uma pergunta para você, né? Pela tua experiência na Paz, a Thaís até mencionou, né, que você vai também comentar com a gente sobre
o papel da musicoterapia no processo de reabilitação. Conta um pouco para a gente essa experiência que você tem na APAS no Rio de Janeiro e a importância do processo de reabilitação nas várias fases da doença. Sim, então eu sou fisioterapeuta, né? Então, minha expertise maior é em fisioterapia, não em musicoterapia, mas atuei também muitos anos com musicoterapeutas, porque atuei numa longa permanência. Mas é muito importante a atuação da fisioterapia em todas as fases da demência, porque essa pessoa, ao longo do curso dessa doença, vai tendo perdas funcionais. Então, a importância de uma abordagem mais precoce possível é muito importante nesse cuidado ao longo desse curso. Então, assim, a demência tem fases, e fases, muitas das vezes, até bem delimitadas. Então, fazer abordagens anteriores ajuda nesse cuidado dessa pessoa. Então, lá na APAS, nós damos orientações para os cuidadores, para os familiares, sobre a importância das terapias, seja fisioterapia, terapia ocupacional, se está fazendo ou não, e sobre a importância que essas terapias e outros tipos de terapias também são muito importantes. Então, fico muito feliz do relatório desse ano tratar dessas terapias, das mais variadas, que todas elas são muito importantes no cuidado dessas pessoas e dos seus cuidadores também. É muito importante, ainda mais quando estamos falando do nosso país. Geralmente são mulheres que cuidam, mulheres idosas, que também estão envelhecendo, que precisam cuidar de si para poder cuidar melhor. Isso é muito importante, a gente também pensar nesse aspecto e nesse sentido, né? Ponto fundamental, Cristiano. Olha, a gente já teve várias mulheres, inclusive hoje, enviando perguntas, e daqui a pouco nós vamos para a sessão de perguntas do nosso público. Ó, quem estiver acompanhando a live, por favor, continue enviando perguntas para a gente, que a gente vai monitorando aqui pelo chat. Vou passar a palavra agora para Larissa, né, terapeuta ocupacional, e gostaria, inclusive, de saber da posição da própria SBGG em relação a essa abordagem não medicamentosa para Alzheimer e outras demências. Por gentileza, Larissa. Bom, então, né, a SBG, né, assim, falando agora, né, como sociedade, a Sociedade Brasileira, né, de Geriatria e Geronto, é uma sociedade que é uma sociedade que vai estar englobando, né, os profissionais da geriatria, os profissionais médicos e, né, os especialistas em gerontologia. Então, a gente tem uma gama de profissionais que estão envolvidos nesse cuidado e que, sim, fazem, né, intervenções não medicamentosas, como a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fono, gerontólogos. A gente tem essa equipe multi, e a SBGG, ela sempre apoia, né? Ela apoia a Fibraz, ela sempre está em movimentos, né, de fazer várias campanhas, e fazer lives, e fazer formações que são voltadas não simplesmente para a intervenção medicamentosa, né, do tratamento do Alzheimer, mas principalmente de intervenção não medicamentosa. Igual a Thaís falou muito bem, né, do relatório, da importância e do impacto, gente, que a gente tem das intervenções não medicamentosas, e especialmente, hoje em dia, a gente já tem várias intervenções, né, que a gente tem evidências científicas que são comprovadas que têm efeito positivo, que além de serem muito eficazes, elas também têm um baixo custo. Isso é uma coisa muito, né, assim, boa parte delas, isso é algo muito positivo, porque, né, assim, as medicações são caras, os tratamentos, né, às vezes são difíceis de serem acessados. Então, já somado a toda essa gama, né, a gente tem uma população, né, nem toda a população que vai ter esse diagnóstico vai ter acesso, né, financeiro, tudo. Então, isso é uma grande possibilidade, e a SBGG, ela apoia muito e dá esse suporte, tenta fazer formação, e sempre está trazendo para a discussão, e ela sempre destaca a importância dos especialistas, né, seja especialista em geriatria ou em gerontologia, para que a gente tenha uma segurança mesmo para a própria sociedade, para a própria comunidade, de perceber, assim, que está sendo bem cuidada por um profissional que entende, que estuda, que está em constante formação mesmo, né? Então, agora, nesse mês, a gente está fazendo várias campanhas, se envolvendo, né, junto com outras associações, para poder divulgar o mês do Alzheimer. Perfeito, obrigada, Larissa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre, inclusive, exemplos e práticas com evidências científicas, que foi uma das perguntas mesmo que nos encaminharam. Mas antes eu quero passar a palavra para a nossa Elaine Matheus, né? Com toda a sua experiência, tanto no Instituto Não Me Esqueças, quanto na Fibraz, né, acompanhando de perto, né, a evolução de tantas famílias, as terapias não medicamentosas, elas realmente compõem uma equipe multi aí de suma importância, né? E eu gostaria também, Elaine, que você
aproveitasse para contar para a gente como é que as pessoas que estão aqui participando na live podem se engajar melhor nessa nossa campanha desse ano. Ah, que maravilha. Vamos lá. Eu costumo sempre ir mudando os chapéus, assim, né? Porque à frente da FEBRAS, a gente tem trabalhado bastante a importância das terapias não medicamentosas nos espaços das políticas públicas, né? Então, as terapias estão muito timidamente colocadas na Lei 14.787, aprovada o ano passado, que é a Lei de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências e suas famílias. Aparece num item nem com este nome, né? Aparece genericamente como tratamentos, então dá para fazer forçar um pouco ali a entrada. E apareceu agora no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença de Alzheimer, que está sob renovação, está sendo revisado, né? Sob revisão. Mas também de um modo, eu não vou falar tímido, mas talvez de um modo limitado, porque está focado especialmente na terapia de estimulação cognitiva, no modelo, né? Inclusive o modelo europeu que foi validado para o Brasil, mas a gente sabe que é uma possibilidade dentre tantas outras, e acho que quem está acompanhando a gente aqui também está curioso para saber de que tantas outras a gente está falando, então já vou devolver a bola para quem entende disso, né? Então esse é um lugar que a gente fala das terapias pensando na importância de que elas estejam à disposição. A Thaís falou uma coisa super relevante, né? É um direito. E como direito, a gente precisa garantir que ela esteja disponível para todas as pessoas. No Instituto Não Me Esqueças, a atuação é diferente, porque ali a gente trabalha efetivamente com as pessoas que já têm o diagnóstico e com as famílias. Já há mais de 3 anos nós oferecemos terapias e intervenções para este público. Hoje atendemos mais de 130 famílias, numa equipe multidisciplinar, com psicopedagoga, psicólogo, fisioterapeuta, musicoterapeuta, assistente social. Então, é toda uma equipe que programa, organiza e constrói atividades, oficinas, né, que são trabalhadas sempre em grupos. Então, é um processo um pouco diferente do formato de estratégias de reabilitação com planos individualizados, né? E sempre com o familiar. Então, a gente tem um modelo que é multiprofissional, mas é sistêmico também. O familiar é parte do processo dessa terapia, né? Como um agente mobilizador, né? Das capacidades ali da pessoa que ele acompanha, mas também para si, né? Ali também formam-se espaços e novos núcleos, né? Novas redes de apoio. Então, isso está um cenário de diferentes formas de atuar, né? Em relação a essa, que é uma temática tão relevante. E como é que as pessoas podem se engajar na nossa campanha Setembro Lilás? Ah, sim, pergunta importantíssima também. Bom, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, já estão engajadas. Eu acho que essa é uma forma de se engajar. O tema da campanha é pergunte sobre Alzheimer, pergunte sobre demência, e o engajamento vem primeiro da busca de informação. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente tira as dúvidas, quanto mais a gente conhece, mais a gente participa e se torna um agente multiplicador também. Então, essa é uma forma importante de participar, né? Estar presente, acompanhar as programações, as atividades que acontecem, não só nas associações, né? Mas a própria Larissa falou, a SBGG é uma parceira da campanha, uma parceira importante, tem feito várias atividades. Então, fundamentalmente, todas as pessoas podem participar desta maneira. E depois, é claro, existem maneiras de você também, né, estar mais próximo das instituições que estão ali na sua comunidade e se colocar também, né, à disposição e a serviço voluntariamente, profissionalmente, enfim, tem muitas maneiras que as pessoas podem participar também nesse sentido. Olha, obrigada, Helene. Tem muita gente perguntando como é que faz para acessar e baixar o relatório mundial de Alzheimer. Então, pela própria ADI, né, no site da Associação Internacional de Alzheimer, mas eu imagino, né, Helene, que também a FEBRAS vai acabar também divulgando lá o link pelo Insta,
para que as pessoas possam ter um acesso mais direto também ao relatório. Ok? Isso. Dá para ser? A gente vai divulgar, já colocamos também ali nos comentários, a gente repete o link para as pessoas que estão aqui conosco. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou chamar agora a Larissa, porque tem perguntas aqui, várias, falando assim, puxa, dá para vocês explicarem para a gente quais são os principais tipos, né, e técnicas para reabilitar as pessoas que estão com Alzheimer e demências? E aí, é claro, Thaís e Cristiano, por favor, vocês complementem. Bom, eu vou falar, né, Thaís e Cristiano, por favor, né, me ajudem aqui, complementem junto comigo. Então, assim, né, dentro da reabilitação, né, a gente vai ter vários profissionais que vão estar trabalhando para estar atuando, e várias terapias também, né, que vão estar, e várias outras abordagens que a gente pode estar utilizando. Vou falar um pouquinho da TO, né, então, a terapia ocupacional é uma profissão, né, da área da saúde, com interface da educação, na cultura e no social, mas quando a gente vai trabalhar com a população idosa, a TO ela sempre vai estar trabalhando com o objetivo de manter, especialmente, né, das pessoas com demência, manter, restabelecer, melhorar o desempenho funcional, de forma a prevenir ou retardar esse declínio, seja junto com o idoso e principalmente junto com o cuidador. A gente não faz essa terapia isolada. O terapeuta ocupacional vai estar abordando desde a fase inicial até a fase avançada da demência, com o objetivo, né, e quando o Thaís foi falando do relatório, né, assim, que a gente vai estar trabalhando com as habilidades remanescentes, é muito o que a gente faz na fase inicial, a terapia ocupacional. Então eu vou, né, trabalhar com essas habilidades remanescentes, porque as perdas a gente vai estar compensando, né, na terapia ocupacional, tentando usar recursos, sejam recursos de adaptações ambientais. O terapeuta ocupacional vai avaliar o ambiente junto com essa família, junto com o paciente, para garantir a segurança, garantir a funcionalidade dele naquele local, mas muito voltado para que ele está dando conta de fazer. Né? Então, orientar, né, fazer junto fazer a intervenção junto com esse idoso, então seja através de utilizando, né, terapias de reminiscência, o uso da estimulação cognitiva, da reabilitação cognitiva, o uso da estimulação multissensorial, que é muito comum na fase intermediária e avançada. Então, a gente vai estar usando desses recursos dentro da terapia ocupacional, né, dessas abordagens, né, para estar atingindo o objetivo de manter essa pessoa assim, mais envolvida possível nas suas ocupações, que são essas atividades que dão significado à vida da pessoa. Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma dos demais profissionais. Acho que não fala da fono, se eu já puder, né? Já a fono é extremamente importante na reabilitação, né? Como um dos profissionais que vai estar atuando na demência, desde a fase inicial, especialmente quando a gente diz não só da demência de Alzheimer, né? Mas em algumas formas de demência frontotemporal, né? Nas alterações de linguagem e na deglutição, que a gente vai ter, especialmente já da fase intermediária para avançada. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo ele faça parte dessa equipe, junto da reabilitação também. Foi bacana, porque eu já tinha pergunta aqui da importância da fono, você já acabou de responder, Larissa, ótimo. Eu só vou ler aqui mais duas questões, e aí passo a palavra para a Thaís e para o Cristiano. A neuropedagoga Luciana diz o seguinte, eu trabalho com estimulação cognitiva na cidade dela, e o foco é a rotina, ambiente e história de vida dos pacientes, com foco na sua identidade e continuar sendo pertencente na própria vida, que é muito do que vocês estão colocando como a importância mesmo desse tipo de abordagem, né? Tem aqui também a Roberta Franceschi, ela diz que é psicóloga na França, ela trabalha há mais de 10 anos em lar de idosos, com pessoas com demência e Alzheimer, e com certeza as terapias são extremamente importantes. E aí, eu queria passar para o Cristiano e para a Thaís o seguinte, tem uma pergunta aqui, que é mais de uma pessoa encaminhou também para a gente hoje de manhã, que é o seguinte, eles perguntam, se a gente adotar de fato essas terapias não medicamentosas, é possível regredir perdas? É possível retardar evolução? Se vocês puderem, vamos começar aí com o Thaís respondendo, e se vocês puderem, inclusive, citar alguns exemplos práticos assim, para as pessoas adotarem. Bom, é muito importante a pergunta que foi feita. Como a gente tem discutido agora desde o início da live, a Associação Internacional da Doença de Alzheimer tem chamado a atenção para que a gente reimagine a vida das pessoas com demência. Nesse sentido,
As terapias, elas têm extrema importância quando a gente fala na promoção da qualidade de vida e também no contexto de estabilizar uma progressão da doença. Ou seja, é possível que, com terapias não farmacológicas associadas ao tratamento medicamentoso, uma pessoa que vive com demência, ela permaneça mais tempo em determinado estágio, ao invés de ter uma progressão que seria mais rápida. Falando no contexto de reabilitação, né, que foi uma pergunta que também colocaram, a gente tem a reabilitação cognitiva e a estimulação cognitiva. Elas fazem parte de um grupo que a gente chama de intervenções cognitivas, e o relatório, especificamente da ADI, ele chama muito atenção para a reabilitação personalizada. Mas eu vou falar um pouco na vertente da visão do gerontólogo. Nós, enquanto profissionais gerontólogos e os demais profissionais também da equipe multidisciplinar, nós trabalhamos em um contexto de estimular habilidades preservadas e também trabalhar com atividades que dizem respeito à história de vida do indivíduo e que possa mantê-lo orientado para a realidade, porque são as terapias e estratégias dentro da estimulação cognitiva que têm evidência científica para a prática de nós, profissionais da equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalha com atividades que possam gerar desafios intelectuais, que possam gerar engajamento, mas que, ao mesmo tempo, façam com que a pessoa mantenha-se interessada. Além disso, eu gosto também de usar um termo que eu também aprendi na área da psicologia, que os profissionais da área da saúde, nós somos profissionais de ajuda. Então, a equipe multidisciplinar como um todo, ela também vai ter um papel muito importante com orientação e suporte para cuidadores. E essa orientação e suporte para cuidadores, elas compõem também essas intervenções não farmacológicas, porque uma vez que um familiar ele tem mais informações, ele tem mais educação relacionada ao processo dos estágios das demências, comportamentos que vão acontecer, estratégias não farmacológicas para lidar com alterações de comportamentos e psiquiátricas, esses cuidadores, eles vão estar menos sobrecarregados e com menos desgastes e estresse psicológicos. Então, quando a gente fala dessas terapias não farmacológicas, o cuidador é uma pessoa central, como a Larissa bem apontou, tanto no sentido de ser um aliado para as atividades da pessoa que vive com demência, como também para ter suporte e estratégias de autocuidado. Porque um ponto que eu acho interessante trazer aqui para os cuidadores que nos assistem é a importância também de cuidar da sua própria saúde, né? A gente, na área multidisciplinar, a gente vê o quanto o cuidador adoece na tarefa do cuidado, o quanto informação faz a diferença, né? Informação salva vidas, e aí a FEBRAS e a ADI, né, ela traz esse tema, pergunte sobre demência, exatamente para que a gente possa esclarecer e ter trocas de forma segura e com respaldo científico, aquilo que pode ajudar na rotina dos familiares e das pessoas que vivem com demência. Então, eu destacaria a estimulação cognitiva como uma grande aliada não medicamentosa e a orientação e suporte para cuidadores. Nossa, sensacional. E olha, tem aqui a Fer Figueiredo, ela diz o seguinte, olha, que bacana, porque um diferencial, de fato, é envolver e trabalhar com vínculos familiares, né? Tanto na relação, no cuidado, na jornada do cuidado com a pessoa que vive com uma demência, quanto este próprio familiar. Tanto é que no relatório, aí eu vou perguntar para o Cristiano, diz assim, ó, vejam só, pelo menos 1 em cada 3 pessoas no mundo precisará de reabilitação para um problema de saúde em algum momento da vida. E países como o nosso, como o Brasil, mais da metade das pessoas
vão precisar de reabilitação e não recebem, não têm acesso a essa reabilitação. Cristiano, a palavra é sua. É bem importante isso vir no relatório, né? A fisioterapia ela é muito tradicional até em outros contextos, como doenças cardiovasculares, traumas ortopédicas, e não é todo mundo que tem demência que tem acesso à reabilitação. Então, assim, isso também por parte do desconhecimento dos profissionais de saúde, que às vezes não recomendam e indicam fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, as mais variadas terapias, que são medidas não farmacológicas que ajudam no controle do sintoma, ajudam na estagnação, às vezes, das demências. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso pode ajudar no controle tanto da doença quanto de sintomas adversos que são inerentes. Então, assim, isso não é um luxo, fazer fisioterapia, ter terapia ocupacional, é um direito de todos. Mas nós precisamos que as pessoas tenham diagnóstico e tenham acesso à reabilitação. Então, assim, de fato, na política se fala muito pouco sobre estratégias de reabilitação. Aqui no Rio de Janeiro, nós escrevemos um parecer pela Câmara Técnica falando sobre essas estratégias. Amanhã, no evento aqui no Rio, vão ter profissionais os mais variados falando tanto das estratégias não medicamentosas para as pessoas com demência, mas também para os cuidadores que são tão importantes. E no evento aqui domingo também vai estar a SBGG Rio, a Câmara Técnica de Gerontologia do CREFITO 2, então fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A gente tem discutido bastante aqui no Rio sobre isso e até como o serviço público ter mais esses profissionais, né, para ter acesso. Então, assim, porque acaba que fica muito as pessoas que podem custear tendo acesso, isso já causa uma desigualdade de saúde. Sucesso aí, hein, dos eventos, muitos eventos no Setembro Lilás no Rio de Janeiro, hein, gente? Que bacana, que todo mundo que está aqui do Rio participando com a gente possam participar aí dos eventos da paz. Com certeza. Gente, olha, inclusive esse tema eu queria continuar, porque chegaram perguntas falando assim, ó, primeiro, a maioria não está sabendo aqui que poderia acessar esse tipo de profissional, de uma equipe muito multiprofissional, né? Então, é muito bacana a gente ter aqui, né, Elaine, profissionais das mais variadas atuações, né, com a gente nessa live de hoje. E aí eles querem saber se tem disponível esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Vamos lá, Larissa. A Larissa que também faz parte da SBGG. Bom, né, a gente tem, né, alguns serviços sim que oferece, acho que por isso que é importante, como o Cristiano está falando, com que a gente possa estar nessa live hoje, podendo falar da importância da intervenção não medicamentosa, para que as pessoas possam, né, conhecer os profissionais e conhecer a importância, para que elas também possam reivindicar, né, nos diferentes locais do Brasil, né, que estão aqui assistindo, a possibilidade desse atendimento, porque a intervenção na demência, ela não vai ser só medicamentosa. Ela, né, quando a gente faz a intervenção medicamentosa com a não medicamentosa, a gente tem um êxito enorme, né, tanto para o cuidador, tanto para o paciente, quanto para o cuidador, né, de ter um sucesso, de ter uma melhor, né, a gente sabe, né, que assim, de ter um melhor cuidado durante todo o tempo da doença. Então, a gente tem locais, sim, né, que vão ter esse serviço, tem algumas regiões no Brasil que a gente consegue ter isso como né, oferecer isso de uma maneira um pouco melhor, seja, né, no posto, até mesmo nas UBSs, seja em serviços especializados, né, mas isso do SUS, tá bom? E algumas regiões, infelizmente, elas acabam não sendo, né, tão contempladas, às vezes, como os profissionais de reabilitação. Então, vamos falar, por exemplo, da ATO, né? Eu estou aqui na Bahia atualmente, então a gente ficou na Bahia 10 anos sem ter um curso de terapia ocupacional na Bahia. O curso, né, a gente acabou de formar a primeira turma. Então, a gente tem uma defasagem, um número menor de terapeutas ocupacionais, o que acaba dificultando realmente um pouco o acesso a esse profissional. Então, a gente está falando de uma capital, em Salvador, imagina no interior, em outras cidades do Brasil, a gente também tem um pouco de dificuldade de acessar alguns profissionais, mas por isso que é importante com que a gente, né, acho que eu vou reforçar isso, com que as pessoas, os cuidadores, as pessoas com demência, elas saibam da importância para que a gente comece a reivindicar e garantir que sim, eles tenham acesso a esses profissionais, sejam em serviços especializados,
né, como em alguns ambulatórios. Eu trabalhei um tempo no ambulatório do Hospital das Clínicas, Thaís, né? Trabalho num grande serviço, num grande centro, né, no hospital em São Paulo. Então, acho que, assim, que são serviços onde a gente vai acolher pessoas que têm uma demanda, às vezes, mais específica, mas né, é importante com que a gente tenha, desde o início, aí, né, pensando aí até mesmo né, naquele programa né, de Alzheimer. A gente não é o programa, não, aquele... para pessoas com Alzheimer. Não, é aquela lei que saiu, gente. A política, desculpa. O Plano Nacional de Cuidado. O Plano Nacional de Cuidado, quando a gente diz assim, né, da importância de ter as intervenções, a gente começar a pensar nessa importância do cuidado ser feito lá na UBS, porque nas fases iniciais da demência, na demência típica, sim, a gente tem, né, o profissional, ele estaria dando conta, não só o profissional médico, mas capacitando, né, terapeutas ocupacionais para estarem ali, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, os profissionais estarem envolvidos desde a atenção básica, porque aí sim eu consigo garantir um cuidado desde o início, não esperar as fases, né, intermediárias ou então casos mais complexos para estarem acessando em serviços muito especializados. Perfeito. Eu vou complementar essa. Depois eu também gostaria de complementar. Elaine. Lina, porque assim, a gente tem a política né, das equipes EMULTI, por exemplo, que estão ligadas à saúde da família. Em alguns lugares ela vai funcionar, em outros elas nem existem, né? Porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele tem uma gestão altamente descentralizada, então as decisões são locais em última instância. Quem executa, vamos dizer, né, os programas todos são os secretários municipais. Então, isso, acho que o Cristiano trouxe uma questão que é muito importante, que são as iniquidades, né, no campo da saúde. E aí, essas iniquidades que já estão presentes em tantas outras esferas das vidas das pessoas, na saúde ela se intensifica, porque quem tem condição tem acesso, tem facilidade ao acesso, e as pessoas que mais precisam, muitas vezes, são as que menos têm condição de acessar esses serviços. Então, esse relatório que saiu agora, eu acho que abre né, muitas portas, janelas de oportunidades para a gente colocar isso de modo mais central nas políticas aqui no Brasil. Países que, enfim, já caminharam né, nas iniciativas de cuidado às pessoas com demência, principalmente países de alto poder econômico, têm experiências já bem-sucedidas nessa área, que podem ser importantes para nós, e no Brasil nós temos algumas muito boas experiências bem-sucedidas, né? Seja nos ambulatórios, em espaços de pesquisa nas universidades. Eu sempre destaco porque acho louvável a iniciativa em Volta Redonda, no estado do Rio, que é uma iniciativa do município, tem um centro especializado em doença de Alzheimer, com terapias, né, não medicamentosas, num modelo de centro-dia, mas ele é específico para as pessoas com Alzheimer. Falo da política que acontece em Londrina, no Instituto Não Me Esqueças, que é gratuita, né? Então, assim, tem muitas maneiras de se fazer isso, e já foi dito aqui também, são estratégias de baixíssimo custo, comparadas às estratégias medicamentosas, né? Então, eu acho que o que nós temos hoje, que a gente está conversando e trazendo aqui para esse debate, é, de fato, um novo paradigma para se olhar para a doença de Alzheimer, né? Muito se fala, quando se fala em doença de Alzheimer, do subdiagnóstico, eu costumo dizer que a bala de prata está exatamente no pós-diagnóstico. Não adianta trabalhar e fazer política pública para capacitar profissionais e ampliar diagnóstico se você não tem o que oferecer no pós-diagnóstico. O contrário é verdade. Se você tem o que oferecer no pós-diagnóstico, o diagnóstico vai se ampliar naturalmente, porque as pessoas vão deixar de temer a busca pelo diagnóstico, né? Então, eu acho que a gente está diante de um novo cenário, né? Eu sou tão otimista, estou tão feliz com o lançamento desse relatório hoje, quanto fico feliz e otimista quando novas medicações aparecem no mercado. Talvez eu esteja até mais. Então, acho que é bem importante a gente fazer essa reflexão, sim, e pensar que
voltando à pergunta, né? Como cada um pode ajudar? Cada um que está aqui tem um compromisso também no seu município, lá com o seu vereador, com o seu secretário, né? De ir lá trabalhar e cobrar para que isso seja um direito garantido no Sistema Único de Saúde. Perfeito, Elaine. Thaís, você queria complementar também? Eu queria destacar que um ponto importante para todos que estão nos acompanhando é também procurar os serviços da assistência social, né? Porque o usuário, né? A gente fala que é usuário, mas o cidadão, ele transita nos sistemas. Então, ele está no Sistema Único de Saúde, mas ele também está no Sistema Único da Assistência Social. E, nesse sentido, ainda de forma tímida, mas a gente tem, em alguns municípios e grandes cidades, os modelos de centros-dias para idosos no Sistema Único da Assistência Social. Não são todos, claro, que possuem centros-dia, mas em São Paulo a gente tem, por exemplo, 30 serviços dessa modalidade que são públicos. Eles atendem todos os perfis de demência e outras condições, inclusive de incapacidades e psiquiátricas, mas muitas vezes é um tipo de recurso que tem no território que essa pessoa vive, que ela desconhece a existência. Então, reforçaria a importância de procurar a unidade básica de saúde mais próxima, ter informações com assistente social, mas também procurar os serviços da assistência social por meio dos CRAS, que são centros de referência da assistência social, os CREAS, né, que são centros especializados, porque são instituições que mapeiam todas as iniciativas do território que a pessoa vive, ou que o CRAS está inserido. Inclusive iniciativas da sociedade civil, como o Instituto Não Me Esqueças, que é uma instituição que, por iniciativa, né, de uma ONG, oferece atividades gratuitas. Então, é interessante procurar também os CRAS, os CREAS, porque eles mapeiam naquele dado distrito todas as iniciativas que tem no território, seja por meio da iniciativa de associações, ou da sociedade civil, ou dos próprios serviços que já existem, que possam, né, ser uma oportunidade. A gente sabe que são poucos, não corresponde ao número necessário, né, do que é o número ideal. A gente tem uma demanda reprimida, porque são milhões de pessoas precisando do acesso aos serviços e são pouquíssimos que têm disponíveis. Mas, pelo menos, para entender caminhos, porque pode ser realmente uma possibilidade e uma forma de promover o acesso a uma melhor qualidade de vida, né, dentro das oportunidades que existem. Ótimo, Thaís. Boa lembrança. Olha, eu vou só aproveitar aqui, antes de lançar a próxima pergunta para vocês. A Fê Figueiredo complementa aqui, ó, é possível sim buscar informação no posto de saúde mais perto da sua casa, né, nas UBS, como a Thaís já mencionou. A Cíntia Santos diz que atenção primária, porta de entrada ao serviço público é essencial, suporte aos pacientes e cuidadores com equipe multi. A Luciana, que é uma neuro, diz que ela é de Imperatriz do Maranhão, e ela diz que ela é a única neuropsicopedagoga que trabalha com estimulação cognitiva, e as pessoas ainda não veem a importância do trabalho dela lá. Então, realmente, vejam só, né, como é importante a gente estar discutindo essa questão hoje aqui nesta live da FEBRAS, porque é preciso que as pessoas, que a população no geral, que os cuidadores, que as pessoas que necessitam dessa jornada do cuidado saibam da importância dessa abordagem não medicamentosa, das terapias, conheçam melhor os profissionais disponíveis e vai buscar, porque é um direito, né, de todos nós, previsto na legislação, inclusive no Estatuto do Idoso, né, e na lei que a Elaine acabou de mencionar. Tem uma pergunta aqui recorrente da fala de vocês no início, e especialmente, Thaís, quando você mencionou que está no relatório mundial
de Alzheimer de hoje a questão das metas, né? Que é um dos capítulos, inclusive, do relatório. Como é importante a gente praticar, né, na nossa vida diária, no nosso cuidado diário, essas terapias todas disponíveis, mas que é importante também a gente traçar metas. E a pergunta diz assim, ó, dá sugestão, por favor, vocês que são profissionais especialistas, como é que a gente pode, no dia a dia, na casa da gente, traçar metas e controlar se a gente está fazendo direito? Bom, Cristiano. Pergunta difícil essa, né, do nosso participante. É importante estabelecer metas alcançáveis. É rotineiro o sedentarismo em pessoas com demência. Então, estabelecer uma meta de reduzir o comportamento sedentário já é uma meta que pode ser alcançada diariamente. Então, levantar de tempos em tempos, caminhar, pegar água, é uma meta super alcançável e calculável, que você consegue, o cuidador familiar ali auxiliando, auxiliar nesse processo, levantar mais vezes. Então, as metas perpassam muito pela condição que a pessoa tem. Então, veja, o cuidado e as metas têm que ser realistas e alcançáveis pela pessoa que a gente está cuidando. Então, não tem como, assim, pode dar exemplos, mas a meta tem que ser vista de fato com a pessoa que nós estamos acompanhando, esses familiares, o que é possível, o que não é possível, metas realistas que a gente vai poder, ao longo do tempo, acompanhar se a gente está alcançando ou não e recalcular a rota. Isso é muito importante. Eu complementaria também destacando que, até mesmo de acordo, né, com o que o relatório recomenda, a gente pensar em adaptações ambientais dentro da formação dos diferentes profissionais, ver formas de orientar o familiar para adequar esse ambiente e, como o Cristiano disse, promover atividades significativas, porque a gente observa que a rotina, o cotidiano das pessoas que têm demência é muito ocioso, né? Passam um dia muitas vezes apáticos, com uma rotina empobrecida. Então, tentar incentivar esse cuidador a fazer algum tipo de atividades com o seu familiar, incentivar realmente tarefas que sejam simples, mas que gere também algum engajamento e algum estímulo. Ótimo. Larissa, quer complementar? Claro, por favor. Vou só complementar, né? Acho que assim, quando a gente, né, pensando às vezes no exemplo, né? Uma pessoa, ela gosta de cozinhar e a gente sabe, né, que em alguns momentos a atividade de cozinha, ela pode, né, ser algo que a gente vai ter que ter um cuidado maior, né, junto à pessoa com demência, vai precisar de um acompanhamento. Então, a gente fazer uma avaliação adequada de como está sendo o desempenho dessa pessoa na atividade, porque aí dessa forma a gente consegue perceber como ela está desenvolvendo e quais são as dificuldades. Porque a partir daí eu posso manter, não, porque uma vez esqueceu o fogão ligado, então agora nunca mais vai cozinhar? Não. Ela vai precisar de um auxílio, pode ter alguém ao lado dela, e aí ela vai continuar mantendo essa habilidade. A gente pode adaptar, então ela gosta, né, de estar cozinhando, às vezes já não é possível estar, né, fazendo alguma atividade no fogão aceso, mas fazer, né, receitas que não precisam levar ao fogo. Então, é muito importante que a gente compreenda, né, que o Cristiano falou, que Thaís disse muito bem, de que a gente pensasse, a gente entenda em que momento que essa pessoa está, qual é a real capacidade dela, mas para que a gente possa mantê-la ativa dentro dessa atividade, porque quanto mais a gente tira, né, e impede a pessoa de realizar atividades que são significativas para ela, ela tende a esse isolamento e também a um declínio maior. Perfeito. Olha, a Erinalda, gente, diz o seguinte: excelentes as perguntas, as questões das adaptações ambientais pode, de fato, reduzir os riscos. Também dizem aqui, o poder público não valoriza. Tem mais gente na mesma situação da Luciana, que disse que ela é a única neuro lá, né, de Imperatriz, e ninguém valoriza, enfim. E aí, tem outras questões aqui, eu sei que o nosso tempo está no finalzinho, sobre a abordagem individualizada. Se alguém puder só reforçar isso, a importância, porque o cuidador aqui reclama que, puxa vida, eu tenho que fazer tudo, inclusive
sozinho, sem muita orientação, acabar tendo que adotar essas medidas todas com o meu familiar com Alzheimer. Então, se vocês pudessem, quem pode responder isso? Larissa, quer responder? Quer que eu fale? Bom, acho que assim, né, a abordagem, ela a gente tem que avaliar, né, individualmente, cada um, com a sua demanda, né, com a sua realidade, a gente pensar na demência como uma condição, né, são questões parecidas, mas cada um vai responder de uma maneira, cada evolução é de uma forma, então não tem como, mais que a gente faça abordagens em grupo, que sim, elas acontecem e são extremamente benéficas, né, para as pessoas com demência, mas elas precisam ser individualizadas, o que é necessário para cada um, porque a partir daí eu consigo entender qual é a demanda daquele cuidador. Porque também, muitas vezes, o cuidador, a gente chega como profissional e fala para ele, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, mas aquele cuidador, ele também precisa ser ouvido porque ele está cansado, né? Ele não tem, né, assim, ele ficar o tempo todo só cuidando daquela pessoa também é difícil para ele. Então, quando a gente entende quais são as reais demandas, tanto do paciente quanto do cuidador, a gente consegue fazer um trabalho muito mais integrado e muito mais realmente direcionado para cada um, como diz, né, o relatório de hoje, para que a gente tenha êxito, porque eu consigo respeitar também o tempo do cuidador e adaptar as minhas intervenções para que elas caibam nessa rotina do cuidador, para que elas sejam benéficas para ambos. Senão o cuidador está lá fazendo todas as intervenções e você olha para ele está cansado, ele está desgastado, ele começa a ficar muito cansado, pode vir uma sobrecarga que o efeito a gente sabe que não é tão positivo. Então, sim, é extremamente importante, com que ambos estejam muito bem e para isso a abordagem tem que ser, sim, individualizada e focada em cada um, na demanda da realidade de cada um. Perfeito. Obrigada, Larissa. Gente, nosso tempo, infelizmente, tem muitas perguntas aqui ainda, mas nossa live está chegando ao fim. Eu quero uma rodada de comentários finais. Por favor, vou começar com o Cristiano. Então, a gente trouxe muitas coisas ruins, né, do país, mas eu trago bons ventos aqui do Rio de Janeiro. Esse ano foi aprovado o curso de fisioterapia na UERJ, então ano que vem inicia o curso de fisioterapia aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que também nós estamos numa parceria do CREFITO 2, da Câmara Técnica, com a Secretaria Estadual de Saúde, falando com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sobre demências. Então são cerca de 7, 8 encontros. Aí eu vou falar na última aula sobre os desafios e possibilidades das demências. Então, assim, o relatório vem muito a calhar e ajudar. Então, assim, para que os profissionais que estão na atenção primária também reconheçam a demência e as possibilidades de atuação deles. Então, assim, é importante também que os profissionais reconheçam as demências, saibam das possibilidades de atuação para que tenham melhor cuidado. Então, assim, não é só ter o profissional também precisa reconhecer e saber o manejo das demências, o cuidado com os familiares, orientações. Eu acredito, sim, que isso vai ajudar. Que bacana. Thaís. Bom, eu destacaria a importância de procurarem auxílio profissional. É sempre importante ter orientação especializada, suporte. E a campanha do ano passado, ela falou que nunca é cedo para começar, assim como nunca é tarde. Então, isso se aplica também às terapias, porque é algo que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, então, a partir do momento que tem, é possível sempre começar e poder auxiliar tanto o familiar de vocês, quanto a melhor qualidade de vida de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Larissa? Desculpa. Acho que assim, né, quanto a isso, quero parabenizar Cristiano pelo curso. Acho que a importância, né, da gente ter os profissionais de reabilitação cada vez mais crescendo e difundidos no Brasil, a gente consegue garantir essa assistência. Então, acho que a importância da valorização, né, da equipe multi nesse cuidado, da gente conseguir ter esse acesso é extremamente importante, né, e o tema de reimaginando a vida com demência, né, de reorganizando essa vida, acho que é o tema, né, não poderia ser mais propício para a gente poder pensar e estar discutindo hoje, de trazer esse significado para a vida, de dar significado à vida para a pessoa com demência e para esse familiar durante todo o tempo que ele tiver. E eu acho que a reabilitação, ela é isso, né? Ela vem para trazer para estar junto com essa família nesse processo. Nossa, incrível. Cristiano, Thaís, Larissa, que convidados especiais, hein, Elaine e Matheus? Vocês estão de parabéns, viu? Estou muito encantada. Elaine, coisa maravilhosa.
Eu falei que eu ia aprender muito e realmente eu aprendi muito aqui hoje. É um privilégio, né, poder ter compartilhado esse espaço aqui com vocês. Eu quero te agradecer, Lina, imensamente, né, pela sua participação, sempre brilhante, assim, adoro estar nos bate-papos com você. E eu vou finalizar minha parte deixando mais uma vez um convite para que todas as pessoas participem e acompanhem. O dia 21 agora é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, então, neste final de semana, muitas coisas estarão acontecendo em muitas cidades, em todo o país, né? Desde amanhã, nós já temos amanhã eventos em São Paulo, no sábado, no domingo, então, acessem a agenda em setembrolilás.org.br. Lá vocês vão encontrar todas as iniciativas que estão, não todas, mas muitas das iniciativas que estão acontecendo, ainda tem muitas outras para além dessas. Então participem, venham caminhar conosco no domingo, tem muitos lugares que vão acontecer caminhadas incríveis, atividades, então é isso. Venham participar, se informar. E fiquem conectados, né? Porque o mês ele marca um momento importante, mas o processo de conscientização e de participação ele é ao longo de todo o ano, então fiquem aí com a gente. Oh, que bacana. Olha, eu só vou agradecer também aqui, ó, quantas informações relevantes, grata por esse encontro da Luli, a Erinalda, parabéns pela live, a Noélia diz boa noite para todos vocês, viu? Para todo mundo que está participando lá de Alagoas. A Verita, parabéns, adorei. Enfim, tem muitos comentários aqui. Fisioterapia é essencial mesmo em todas as fases das demências. Gente, eu estou honrada por moderar essa live. Também tomo as suas palavras, Elaine e Matheus, aprendi muito aqui, continuo aprendendo muito com vocês e principalmente com o nosso protagonista, né? Que é a pessoa que vive com Alzheimer, com as demências, que são os cuidadores familiares, os cuidadores profissionais, vocês profissionais de saúde, tão ativistas e engajados. Eu acho que nós somos todos seres de um movimento político para garantir os nossos direitos, o direito de cada um, né? Para poder ter acesso também às terapias não medicamentosas, tema desta live da Febras de hoje, do Setembro Lilás. Agradeço toda a participação de todo mundo. Sigam a Febras nas redes sociais, vocês também vão ficar sabendo de muitas novidades, e baixem lá, participem, se engajem, né, no Setembro Lilás, acessando o site setembrolilás.org.br. Muito obrigada e até a próxima, né, gente? A nossa próxima live no Setembro Lilás ainda. Beijo, muito obrigada a vocês.